Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Hoje, 24 de novembro de 2021, 19 horas, estamos aqui mantendo a consistência para trazer para você um conteúdo de valor, um conteúdo que leve a sua carreira para o próximo nível. Aquele nível aonde você vai se sentir seguro, você vai se sentir segura para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E a pergunta que eu quero fazer para você, responde aqui para mim, é: você já está se sentindo seguro? Já estamos caminhando aqui para o final da nossa maratona, onde nós já entregamos muito, mas muito conteúdo, da parte teórica, da parte prática, e a pergunta que não quer calar: você está se sentindo seguro para adequar a empresa? Eu sei, ainda faltar algumas aulas, temos muita coisa para ainda tratar até o final da maratona, mas a pergunta é: você conseguiu ver uma visão sistêmica? Você conseguiu entender essa visão sistêmica? 6 passos do processo de adequação, hein? Vamos recapitular? Conscientização, mapeamento de dados e processos, diagnóstico, plano de ação, implementação, monitoramento. Essa é a parte prática. E você curtiu a nossa correção do nosso e-commerce? Foi claro para você como você continua, como você começa e continua um processo de adequação? Só que nós temos duas coisas que nós não tratamos ainda. Nós não tratamos do legítimo interesse, que nós vamos tratar na sexta-feira, então vai ser uma aula inteira só sobre legítimo interesse, assim como a gente fez na sexta-feira passada, uma aula só sobre consentimento. Então, segura aí que sexta-feira é uma aula que você não pode perder. E outro aspecto que a gente ainda não tratou é: Silvia, e quando termina o tratamento dos dados? Quando é que termina? Os dados têm uma vida útil. Quando que termina o tratamento dos dados pessoais? Este é o conteúdo da aula de hoje, mas antes de eu começar a falar disso, eu tenho que dar alguns recadinhos e vamos lá no primeiro. Não sei se você percebeu, mas essa é uma fake live. Como assim fake live, Silvia? Sim, eu coloquei esta live como estreia, mas ela é um conteúdo gravado. Por quê? Porque eu estou em Brasília quando vocês estiverem assistindo esse conteúdo, porque eu fui fazer uma coisa muito importante. Gente, todos vocês sabem que eu sou idealizadora, advogada e relações governamentais da ANPPD. A ANPPD é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. E o que nós fomos fazer em Brasília? Nós fomos a Brasília para protocolar lá no Senado Federal um projeto de lei de nossa autoria para que haja compensação tributária com os custos de adequação das empresas. Silvia, o que significa isso? Lembra que eu sempre falo para vocês, quando vocês vão fazer o processo de conscientização, quando é na dor, que você vai falar das sanções, você também fala das condenações judiciais. Eu sempre falo para usar o portal de violações da ANPPD. Então, a anppd.org, entra lá, vai ter violações, clica lá, você tem a íntegra das decisões. E dentro dessas decisões tem um mandado de segurança da TNG. TNG é aquela loja de roupa e sapato super famosa, tem em todos os shoppings. A TNG entrou com uma ação de compensação tributária com um mandado de segurança, alegando que ela foi obrigada a gastar um valor que ela não podia numa adequação à LGPD por imposição de uma lei federal, e ela pediu a compensação e o juiz deferiu a liminar. Então, com base nisso e com vários considerandos que nós levamos em consideração para elaborar esse projeto de lei, nós entregamos no Senado Federal esse projeto de lei. Então, vamos torcer aí para esse projeto ser ser votado lá no Senado, na Câmara e sancionado pelo presidente. A gente sabe que isso não vai acontecer nesse ano, tá? Então, calma, vamos setar a expectativa. Por que não vai acontecer esse ano, Silvia? Porque, querendo ou não, hoje já é 24 de novembro. Nós temos menos de um mês para encerrar
a atividade legislativa de 2021 e eles têm que votar o orçamento do ano que vem, ou seja, como será gasto o dinheiro público pelo governo federal no ano que vem. E essa votação do orçamento é um pega para capar, é uma esticação de corda, cada um quer puxar o poder mais para o seu lado, que a gente sabe que dinheiro é poder, e eles ficam lá se degladiando, e isso demora, e eles paralisam tudo para votar o orçamento. Então, essa pauta que a gente está levando é importante para as empresas, mas a gente sabe que os políticos não levam muito em consideração as necessidades do povo. Por causa disso tudo que eu falei, nós estamos confiantes que ele seja votado em 2022. Vamos continuar fazendo nosso trabalho em Brasília, buscando que esse projeto de lei realmente vire uma lei, e nós vamos estar fazendo trabalho por isso. E detalhe, por isso que eu não estou em São Paulo, por isso que eu não estou lá no meu escritório, ou aqui no meu escritório, como eu costumo gravar para vocês, porque nesse momento nós já estaremos no Congresso, porque a nossa reunião estava marcada para o dia 24 às 16 horas, então provavelmente nesse horário que vocês estão assistindo essa fake live, a gente já fez essa reunião com os senadores, já protocolou esse projeto de lei e vamos torcer para que isso vá para frente. Por quê? Imagina quando você vai apresentar para um empresário, vai conscientizar o empresário da necessidade da adequação. E quando você falar para ele, olha, você vai fazer um investimento, mas esse investimento ele vai retornar integralmente para a sua empresa em forma de crédito tributário ou compensação tributária, ele vai falar, então eu não vou ter custo nenhum com isso, porque o imposto que eu iria pagar, eu vou compensar, eu vou descontar o que eu já gastei, tive de custos no processo de adequação. É exatamente essa proposta, então nós estamos aí torcendo para que ela seja realmente levada para frente, porque o que mais tem no Congresso Nacional, infelizmente, são bons projetos de lei que os senadores e os deputados não levam para frente. Mas vamos torcer, como a proteção de dados agora é um direito e garantia fundamental na Constituição Federal, como todos os CNPJs precisam se adequar, como todo mundo está saindo de uma fase pandêmica onde as empresas, principalmente as menores, tiveram uma dificuldade de se manter abertas, sendo que uma grande maioria teve que fechar, nós sabemos que nós temos uma pauta muito legal que talvez o Congresso tenha interesse em votar. Ainda mais porque o ano que vem é ano de eleição, eles vão querer agradar o empresariado, então a gente tem aí uma boa chance dela ser votada antes do meio do ano, porque tem um momento que eles não podem mais aprovar a lei, justamente porque é ano eleitoral. Tá bom? Então, dado esse recado, o motivo da minha ausência ao vivo, mas mesmo ausente ao vivo, eu estou com vocês aqui de forma gravada, porque você não pode deixar de receber as aulas da maratona. Afinal de contas, são 21 lives ou 2 fake lives hoje e amanhã de forma gravada, mas disponibilizada no horário correto, para que você possa ter todo o conteúdo e se sentir seguro, se sentir segura para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E também lembrando a vocês que hoje, quarta-feira, nós abrimos a possibilidade de você adquirir o treinamento avançado de PO+, parcelado no cartão de crédito em 12 parcelinhas de valores iguais. 12 parcelas de R$ 399,70 para parcelamento em cartão, não tem nenhum tipo de desconto. Para parcelamento em cartão, ainda temos R$ 250 de desconto. Então, dá uma olhadinha lá nos grupos do WhatsApp, dá uma olhadinha lá nos e-mails que nós mandamos, que tem a possibilidade do link de parcelamento em 12 vezes, em 12 boletos de R$ 399,70 ou com R$ 250 de desconto se você for fazer o pagamento com cartão ou com transferência, Pix, enfim, as outras formas lá, ou boleto à vista, tá bom? Então você fica aí, vocês pediram muito a parcelamento em boleto, desde segunda-feira eu recebendo essa demanda, muitas pessoas não possuem cartão de crédito, então fica aí a facilidade, porque a gente quer que você esteja aproveitando a terceira onda da LGPD, que é o início da fiscalização que vai começar
praticamente daqui 1 mês e 5, 6 dias, né? Que é quando começa janeiro de 2022. Janeiro de 2022 vai ser um ano bem agitado, nós vamos iniciar o processo de fiscalização. A ANPD está fazendo várias parcerias para que ela possa ter bastante tentáculos para pegar todo mundo e fiscalizar todo mundo. Vamos ter muitas regulamentações, e nesse aspecto de regulamentações é muito importante você saber que nós, do Grupo Avançado de Estudos de PO+, nós participamos em bloco de todas as audiências públicas e fazemos a diferença nas audiências públicas. E nós também, do Grupo Avançado de PO+, nós vamos escrever 3 livros agora em 2022. Vai ser um ano bem agitado, nós vamos aumentar a autoridade de todos os nossos alunos, todos vão virar referência quando o assunto for Lei Geral de Proteção de Dados, porque você vai poder dizer, sendo nosso aluno, eu sou escritor de um livro, coautor de um livro com os maiores nomes da LGPD no Brasil. Isso vai aumentar demais a sua autoridade. Imagina você fazer a conscientização em uma empresa e, se for presencial, você for com o seu livro embaixo do braço e mostrar, ó, tá vendo esse livro aqui? Eu escrevi com os melhores do mercado. Isso vai, nossa, abrir muitas portas. Só o fato de ter um livro publicado, você colocar essa informação no LinkedIn, nas suas redes sociais, já vai aumentar demais a autoridade percebida do seu nome quando o assunto for LGPD. Então, gente, não perde a oportunidade de ficar de fora, porque essa é a única turma que está comprando um treinamento e levando 2, ou seja, o curso de sanitização de dados vem com custo zero junto para vocês, e também o e-book com 211 páginas para consulta facilitada, numa linguagem bem simples, como eu costumo falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então é muito importante vocês estarem nessa turma, porque nenhuma turma teve 2 cursos. Quando o pessoal do GPO Plus das turmas anteriores estão querendo me pegar, e eu já falei para eles, não tem essa história de ganhar curso de sanitização. Só o pessoal que deu sorte de pegar a semana da Black Friday, que vai se matricular em um treinamento e receber 2 treinamentos, o segundo a custo zero, o curso de sanitização, que é o curso de descarte regular, correto, ecologicamente correto dos dados pessoais, lógicos, que é o ambiente virtual, e também físico, quando a gente fala em destruição de pendrive, destruição de HD, destruição de outros tipos de memória, destruição de CDs, de disquetes antigos, quem diz que ainda não temos, de memórias de computadores, de celulares e até mesmo de impressora. Você sabia que a impressora tem uma memória que guarda os últimos documentos ali? Às vezes os últimos 10 documentos, tem impressoras os últimos 100 documentos e tem impressora os últimos 1000 documentos. Imagina quantos dados pessoais estão ali armazenados naquela memória da impressora. Então, quando ela for descartada, tem que tomar cuidado com essa memória, descobrir se essa impressora tem esse dispositivo e se tem dados pessoais, provavelmente sim. Como fazer o descarte de forma correta. Estudamos também o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Gente, é muita informação nesse curso de sanitização, que é inédito no mercado, não tem outro, você pode procurar aí, não tem. Faz parte do Green IT, que é o TI verde, no qual o professor Davis Alves também é especialista e eu também. É muito, muito interessante que nós começamos a trabalhar com Green IT juntos, eu e o professor Davis, em 2015. Aí quando você fala, nossa, eu descobri a doutora Silvia agora, então a gente já trabalha com Green IT desde 2015, lá no treinamento eu conto um pouquinho essa história para você. Gente, olha só, não perde, porque essa é a última turma também que vai ter acesso a 3 anos. As outras turmas vão ter acesso a 1 ano só, então é a última turma que vai ter acesso por 3 anos ao treinamento e 3 anos de suporte diretamente no WhatsApp dos professores. Sim, no nosso treinamento, ao contrário dos outros, que você resolve tudo por e-mail com uma equipe que muitas vezes mal sabe o que responder, aqui não. Aqui você vai ter o suporte com os professores, então você vai mandar o WhatsApp, a doutora Silvia vai responder, o Hudson vai te ligar, ele não responde, ele liga,
Então, se você mandar dúvida para o Hudson, já sabe que ele vai te ligar. Então, doutora Silvia não gosta de áudio, escreve que eu respondo rapidinho. O Hudson vai te ligar e se você precisar de alguma coisa na madrugada, o professor Davis, que é um morcego, que ele não dorme à noite, ele vai te responder na madrugada se acontecer um incidente de segurança ou se você estiver lá trabalhando de madrugada. Até de madrugada a gente tem suporte com professores aqui. É muito incrível o nosso treinamento. Todos os alunos ficam encantados com a rapidez que a gente faz. Eu sempre brinco, né? Quando você se matricula no treinamento avançado de PO+, a tua carreira passa a ser problema nosso. Por quê? Porque se você estiver carregando o nome de DPO+, e fizer alguma bobagem no mercado, você vai estar queimando o nome de todo o grupo. E a gente não quer isso. Então, a gente forma os melhores para que todo mundo que veja que você é um DPO+, realmente você seja reconhecido como a nata da sociedade quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom, gente? Então, dados os devidos recadinhos, vamos começar com o nosso conteúdo. E para variar, eu gosto de ir direto para a letra fria da lei, para a gente estudar junto. Então, vamos lá. Aonde está, dentro da LGPD, a parte ou a seção que trata do término do tratamento dos dados pessoais? Está no artigo 15 e no artigo 16 da LGPD. Então, vamos ler para a gente aprender juntos? Vamos lá. O término do tratamento dos dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. E nós temos 4 hipóteses em que o tratamento de dados pessoais termina. Primeiro, verificação que a finalidade foi alcançada ou que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade almejada. Então, vamos dar um exemplo de finalidade alcançada. Muito bem. Finalidade alcançada. Eu comprei algo no e-commerce, vamos continuar lá no e-commerce para fazer sentido? Comprei algo no e-commerce, eu gosto de comprar lá na Nespresso o meu cafezinho que eu falei para vocês, todo mês eu compro lá. Comprei o meu cafezinho na Nespresso, fiz o pedido pela internet, bonitinho. No dia seguinte, o mesmo rapaz de todo dia, de todas as vezes, veio me entregar, acabou. Se eu nunca mais comprar na Nespresso, esses dados da compra, eles já alcançaram a finalidade. Faz de conta que eu comprei uma vez só e não comprarei nunca mais. Acabou a finalidade foi alcançada, eles não precisam guardar os meus dados. Aí você pode falar assim, Silvia, e a nota fiscal? Calma, nós vamos chegar lá. Estamos falando desses dados de entrega, o meu nome, o meu endereço, já entregou, acabou, completou. Passou 7 dias, eu não devolvi, tem esse detalhe. 7 dias, o direito de defesa do consumidor. Passou 7 dias, eu comprei pela internet, então em 7 dias eu tenho direito de devolver a mercadoria se não me agradar. Passou 7 dias, eu não devolvi, deu tudo certo? Pode descartar os dados tranquilamente. A finalidade foi alcançada. Então, ao término do tratamento. Ou se aqueles dados deixaram de ser necessários. E aqui, nesse aspecto, eu quero que vocês se lembrem do princípio da necessidade, que a gente estudou lá na primeira aula gravada. E se você não assistiu a primeira aula, as aulas gravadas, elas estão no site dpomais.com.br/treinamento. Lá nós temos 4 aulas gravadas. Na primeira aula gravada, nós falamos sobre os princípios da LGPD. E dentre os princípios existe o princípio da necessidade. Vamos lá no artigo 6º para a gente ler, para não falar nada do que não está escrito na lei, como tantas pessoas fazem aí. O princípio da necessidade está no inciso 3 do artigo 6º, que diz assim: é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando os dados deixaram de ser necessários, ou seja, para que eu vou coletar um montão de dados se eu não preciso? E aí eu sempre dou o exemplo daquela live de uma associação que eu fui participar, e eles pediram o nome da empresa que eu estava representando. Ok, estava representando a NPPD, dado de empresa não é dado pessoal, não tem problema.
O meu cargo na empresa não é dado pessoal, não tem problema. O meu nome, ok. O meu CPF eu achei estranho. O meu RG eu achei mais estranho ainda. A minha data de nascimento? Eu falei, gente, com esses dados eles abrem uma empresa no meu nome. Mas continuou. Meu e-mail, meu WhatsApp e ainda pediram, gente, incrível, qual era o meu gênero. Se eu me identificava como feminino, masculino ou se eu não queria responder. Vai vendo. Aí eu questionei a menina que era a responsável secretária lá da presidência, ela falou assim: "Ah, Silvia, a gente pede a data de nascimento e o gênero a fins de estatística". Eu falei: "Gente, mas por que que vocês não colocam, já que é para fim de estatística, qual é a sua idade e não a data de nascimento?" Porque a minha idade não é um dado pessoal. Todo mundo tem 45 anos, todo mundo tem 50, todo mundo tem 60, tanto faz. Agora, a data de nascimento, junto com os outros dados que eles pediram para assistir uma live de 1h30. Falei, vocês não estão com. A live era de LGPD. Eu falei, gente, vocês estão querendo ensinar LGPD e vocês não estão cumprindo princípios da LGPD ao coletar um excesso de dados desnecessários para a finalidade que é apenas entregar uma live? Ah, eu vou falar com a diretoria, não falou nada, não assisti. Falei disso na sequência em uma live e um monte de gente que estava na live comigo falou: eu sei que live é essa, também não quis dar todos os meus dados, achei o absurdo e também não entrei. Então, quer dizer, eles perderam um monte de pessoas que poderiam assistir aquela live porque eles estavam coletando dados demais. Dados desnecessários. E quando o dado é desnecessário, ele pode ser terminado o seu tratamento ou excluído, como diz aqui no artigo 15, inciso 1, quando os dados deixarem de ser necessários. Então, vamos supor que eu tivesse colocado meus dados para essa live. E depois que a Silvia reclamou, eles falaram, realmente, a gente coletou dados demais. Vamos terminar o tratamento de dados desnecessários? Então, vamos tirar o RG, o CPF, a data de nascimento de todo esse pessoal aqui, que não tem necessidade. E aí é o término do tratamento desses dados pessoais, porque eles não eram, eles eram desnecessários ou não eram pertinentes para aquela finalidade específica que estava se buscando, tá bom? Então, quando a finalidade foi alcançada ou quando o dado é excessivo, não é necessário para a finalidade que você está buscando, ele pode ser excluído, ou seja, é encerrado, é terminado o tratamento daquele dado. Legal? Número 2, artigo 15, número 2, inciso 2, fim do período de tratamento. Silvia, quando é que eu sei o fim do período de tratamento num país como o Brasil, que tem mais lei do que a gente merece? Então, para os alunos do treinamento avançado DPO+, nós temos um dos nossos alunos que é contador, que é o Sérgio Benjamin, que está sempre aqui com a gente nas lives. Ele entregou graciosamente o trabalho dele de contagem de prazo, o tempo que você precisa guardar cada documento com dado pessoal. Então, lá eu descobri, por exemplo, que para o fundo de garantia, você precisa armazenar aquele dado por 30 anos. Quando for para fim de INSS, por 20 anos. Por exemplo, documentos e prontuários médicos, por 20 anos. E assim sucessivamente. E para os nossos alunos, vocês têm acesso a esse documento que é muito importante para você saber qual é o fim do período de tratamento de cada um dos dados em cada um dos departamentos da empresa. Tá bom? Número 3, comunicação do titular, inclusive no exercício do seu direito de revogação do consentimento. Gente, lembra que eu falo para vocês? Foge para as montanhas, mas não usa o consentimento? Quando o consentimento é revogado pelo titular, é um dos direitos dele que está lá no artigo 18, no parágrafo 5º. Gente, é sério isso? Só um minuto que eu acho que eu descobri outro erro da lei. Vamos lá. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Ver se eu não estou equivocada. Só um minutinho.
Ah, não, tá certo. Que susto. Não, peraí. Acho que tá errado aqui a LGPD, gente. Eu tô achando tanto erro na LGPD que eu fico impressionada. Aqui tá dizendo assim, ó, a comunicação do titular, inclusive no exercício do seu direito de revogação de consentimento, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 8º. Então, lá no parágrafo 5º do artigo 8º, deveria estar falando sobre revogação de consentimento, certo? Certo. Só que, olha o que está dizendo lá no parágrafo 5º do artigo 8º. Artigo 7º, artigo 8º. Ah, não, tá certo. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Não, tá certo. Eu tinha lido o parágrafo 5º do artigo 7º. Então, tá certo. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Então, beleza, gente. Então, quando há revogação pelo titular do seu consentimento, tem que terminar de tratar o dado. Não pode mais tratar. De jeito nenhum. Está baseado em consentimento? Você tem a hipótese de tratamento mais frágil da LGPD. Tudo é sobre a vontade do titular. Agora, quando você enquadra o tratamento em execução de contrato, quando você enquadra em obrigação legal ou regulatória, quando você enquadra em exercício regular de direito, qualquer uma das outras, né? Preservação da vida, quando for de saúde, da tutela da saúde, enfim, você esquece o consentimento. Quando o titular falar quero que exclua porque eu não estou dando consentimento, você vai falar para ele, então, eu não estou baseando o tratamento no consentimento, eu estou baseando o tratamento, por exemplo, em execução de contrato. Entende? Então, o consentimento, quando ele é revogado, ele finaliza o término daquele tratamento, daquele dado que está sendo usado a hipótese de tratamento de consentimento. Mais um motivo de tantos que a gente já fez uma live inteira falando sobre consentimento, para você não usar o consentimento, porque você fica na mão, literalmente, do titular, tá bom? Então vamos lá. Número 4, por determinação da autoridade nacional, quando houver violação da lei. Por quê? Presta atenção aqui. Lá no artigo 52, e nós já fizemos uma live sobre isso, existem as sanções da LGPD. E lá dentro das sanções do artigo 52, o pessoal tem muito medo da multa, né? E eu falo, gente, a multa é o pior, é o menor dos problemas, porque você tem a suspensão do exercício de atividades, você tem a proibição total de atividade de tratamento, você tem a eliminação do tratamento e você tem o bloqueio dos dados pessoais. Isso é muito grave. Então, quando a autoridade, dentro de um processo administrativo de monitoramento, ele abre o processo sancionatório e aplica um desses incisos que eu acabei de falar, tem que suspender, bloquear ou eliminar o dado, ou suspender o tratamento, ou suspender a atividade de tratamento, que seria o término do tratamento dos dados. Olha como isso é muito, muito, muito sério. Então, presta muito atenção, porque se a tua empresa for autuada e tomar uma dessas condenações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não vai mais poder tratar os dados. Isso caracteriza término no tratamento. Mas o que as pessoas não pensam é, Silvia, temos também a condenação judicial, que não tem nada a ver com a NPD. Se um titular ingressar com uma ação e pedir que os dados dele não sejam mais tratados e o juiz der essa ordem para não tratamento, tem que haver o término de tratamento também, porque ordem judicial você simplesmente cumpre e não discute, não é mesmo? Então vamos voltar lá para o artigo 16 agora. Então nós temos 4 hipóteses de término de tratamento. Quando foi alcançada a finalidade ou o dado não for mais necessário para a finalidade, no fim do período de tratamento, que é essa lista que eu falei que o Sérgio Benjamin nos deu, a comunicação de revogação do consentimento pelo titular, ou se houver determinação da NPD lá nas sanções do artigo 52, tá bom? Mas
Os dados pessoais serão eliminados após o seu tratamento no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para algumas finalidades. Gente, eu parei de tratar o dado, mas eu preciso armazenar ele ainda por algum tempo. Por quê? Porque existem algumas obrigações que eu preciso cumprir. E aí tem o artigo 16 que fala isso. Olha, mesmo após os dados serem eliminados e haver o término do tratamento, eu ainda preciso conservar os dados para as seguintes finalidades. E aqui nós temos mais 4 finalidades que nós podemos manter os dados mesmo após o término do tratamento. Aqui a gente tem o primeiro, que é cumprimento de obrigação legal regulatória. E aí entra todo o arcabouço da legislação brasileira. Então, você vai lá para a lei do Fundo de Garantia, que diz que são 30 anos. Você vai lá para a lei que regulamenta o INSS, que são 20 anos. Você vai lá para a legislação de prontuários médicos e você tem 20 anos. Você precisa guardar por pelo menos 5 anos os dados de emissão de notas fiscais. Nas notas fiscais você tem o nome, o CPF da pessoa, o e-mail às vezes, o endereço, enfim. Esses dados também você precisa guardar por 5 anos. Enfim, você tem também, por exemplo, quando você dispensa um funcionário. Ah, mandei o funcionário embora, Silvia. Qual o prazo que eu preciso guardar as informações desse funcionário? Você precisa guardar as informações desse funcionário pelo menos por 2 anos, que é o prazo que ele tem prescricional para ingressar com uma ação trabalhista contra você. Então, você deve manter pelo menos por 2 anos. Durante 2 anos, seu funcionário não entrou com nenhuma ação contra você, você pode terminar o tratamento no âmbito do RH da empresa, tá? Esses são alguns exemplos que eu tô dando aqui, tá vindo de cabeça em mim, tá? Número 2, estudo por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização. Gente, para que um órgão de pesquisa vai manter os dados por X tempo, sei lá quanto tempo, eles não dizem o tempo aqui, se assim, sempre que possível vai estar anonimizado? Lembra que eu ensinei para vocês? Um dado anonimizado não é um dado pessoal. Então, se está anonimizado, não é dado pessoal. Então, você pode tratar, destratar, fazer o que você quiser com ele que não tem proteção da LGPD. Então, na minha visão, não faz sentido nenhum essa colocação dessa jabuticaba aqui na conservação de dados pessoais por órgãos de pesquisa. Número 3, quando houver transferência desses dados a terceiros, desde que respeitados os requisitos do tratamento dos dados dispostos nessa lei. Lembra que nós estudamos transferência internacional, transferências a terceiros? Então, houve a transferência, eu não estou mais tratando, mas alguém está tratando para quem eu transferi. Eu tenho gestão sobre esse tratamento? Não tenho. Eu tenho gestão sobre os dados que eu compartilhei com a empresa, com o banco, seja lá com quem for, com o próprio governo, e não está mais comigo. Para mim, eu já parei de tratar esse dado, mas foi transferido a terceiro e lá você perde a gestão sobre esse tratamento lá com quem você compartilhou. E 4, para uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, desde que anonimizados os dados. Então, se eu precisar continuar tratando esses dados, para uso exclusivo do controlador, eu não posso mais compartilhar com operadores, eu não posso mais compartilhar com terceiros, compartilhar com ninguém. Se tiver isso, eu só posso continuar esse tratamento desde que esses dados sejam anonimizados. Porque a partir do momento que eles estão anonimizados, eles não são mais identificáveis, ou seja, ele não identifica mais uma pessoa. Lembra lá no artigo 5º, inciso 1, quando ele diz o que é um dado pessoal? Vamos ler lá, ó. Dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Quando eu anonimizo, não é mais identificável. Eu não sei mais
Por exemplo, se eu colocar um monte de asterisco, eu não sei mais de quem são aqueles dados. Assim como as senhas são anonimizadas, você não sabe aquele asterisco qual é a senha. Então, quando o dado ele é anonimizado, ele não dá mais para identificar quem é o proprietário daquele dado, o titular daquele dado. Então, o dado pessoal, ele só é dado pessoal quando ele está relacionado a uma pessoa natural identificada ou identificável, o que não é o caso do dado anonimizado. Então, se o dado tiver anonimizado, gente, ele não é dado pessoal. Se ele não é dado pessoal, ele não é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ficou claro? A única coisa que eu fico chateada quando eu faço essas fake lives, porque eu não posso interagir com vocês. Então, eu não sei dúvidas que vocês têm. Então, nós vamos fazer um trato aqui. Se vocês tiveram alguma dúvida sobre o que nós estamos tratando na aula de hoje e na aula de amanhã, que também será gravada, inclusive porque é gravada amanhã, de quinta-feira, todas as nossas lives são às 18 horas. Mas como ela vai ser gravada, não precisa ser 18. Então, eu vou disponibilizar nessa quinta também, por exceção, porque eu ainda estarei em Brasília, disponibilizado às 19 horas. Então, amanhã também é gravado, mas só terá acesso às 19 horas para manter a consistência de vocês. Vocês já estão acostumados com esse horário. E aí, na sexta-feira, a gente vai ter aqui com a gente o professor Hudson Barbosa. Ele vai estar aqui com a gente falando de algum assunto bem técnico na parte da adequação à LGPD. No sábado, nós teremos o professor Davis Alves aqui com a gente também. E no domingo, eu pego as dúvidas que vocês tiveram nas aulas de quarta e de quinta e eu respondo para vocês no domingo. Fechado? Então, anota aí. Na sexta-feira, o professor Hudson Barbosa vai estar trazendo um conteúdo bem denso para vocês na parte de adequação técnica, porque eu trago mais a parte jurídica. No sábado, a mesma coisa, o professor Davis vai trazer alguma coisa bem técnica e científica para vocês no sábado. E no domingo eu vou responder as dúvidas que vocês tiveram aqui das aulas do dia 24 e das aulas do dia 25. Então, eu vou pedir para vocês colocarem as dúvidas aqui embaixo nos comentários, que eu vou analisar todas as dúvidas e vou preparar um conteúdo para você que fez perguntas. Por que isso, Silvia? Porque, como eu falo para vocês, gente, não adianta eu fazer uma maratona linda que faça sentido só para mim. A maratona tem que fazer sentido para você. Então, ela tem que tirar as suas dúvidas. Ah, Silvia, mas eu só posso fazer perguntas sobre o tema da aula? Não. Você pode fazer qualquer tema de qualquer uma das lives, de qualquer um dos conteúdos gravados. O que nessa maratona você ficou com vontade de perguntar e não estava na live e não conseguiu tirar sua dúvida? Coloca no conteúdo. Você pode me mandar pergunta pelo e-mail, que é suporte@dpomais.com.br. Você pode mandar no comentário aqui embaixo desse vídeo e deixa eu falar, não adianta colocar no chat que eu não sei se em aula gravada assim o chat vai ficar gravado também. Então, na dúvida, coloca no comentário mesmo abaixo do vídeo e não deixa de curtir, gente. Curte o vídeo pra gente também, para aumentar o algoritmo da plataforma. E, por favor, coloca aqui para mim a sua dúvida. Ou, se você preferir, você também pode mandar lá no inbox do Instagram, que é @silviabrunellioficial, e eu vou ter um prazer enorme de fazer uma live só de tira dúvidas para fazer sentido para você. E sabe o que é mais legal? Às vezes uma dúvida que você não tinha, você ouve a dúvida de um colega e fala, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E a dúvida de outra pessoa pode ajudar você. Ou a tua dúvida pode ajudar um monte de gente. Então,
fica tranquilo. Se você não quiser que seu nome seja divulgado, ai Silvia, eu achei essa pergunta tão básica, tão boba, eu tenho vergonha. Escreve assim para mim, professora Silvia, não fala o meu nome, porque eu não quero me expor. E aí não tem problema, a gente anonimiza você. A gente fala, um aluno ou uma aluna perguntou isso, e eu respondo sem precisar expor o seu nome. Então, se você não quiser se expor, porque tem gente que acha que a pergunta dela, ah, não, minha pergunta é muito boba, eu tenho vergonha de fazer. Gente, não existe pergunta boba. Não existe pergunta que, se é uma dúvida sua, é dúvida sua e de um montão de gente. Então, se vocês têm dificuldade de se expor, ah, eu tenho vergonha de me expor, aproveita agora que você consegue anonimização aqui, porque não vai estar sendo ao vivo. Então, eu consigo selecionar e tirar o seu nomezinho e você não vai aparecer e você vai ajudar, a tirar suas dúvidas e 2, a dúvida de muitos colegas que devem estar com a mesma dúvida sua também. Gente, deixa eu falar mais uma vez. Dia 28 de novembro, encerra todas as aulas da maratona. Todas elas vão sair do ar no dia 28/11, também conhecido como domingo que vem, às 23h59. Virou meia-noite do dia 29, tudo some de todas as plataformas. É tudo automático, some tudo e você não tem mais acesso. Então, aproveita o fim de semana que está chegando. Se você tiver atrasado com seu resumo, faz o resumo das 21 lives que estão aqui no YouTube e das 4 aulas gravadas que está no site dpomais.com.br/treinamento. Faz um resumo. O resumo tem que ser digitado. Eu não aceito o resumo de foto de você ter escrito, porque eu não vou entender sua letra. Então, tem que ser digitado. Das 25 aulas, são mais de 27 horas de conteúdo. Você vai colocar a data, o assunto, o resumo e um aprendizado das 25 aulas. Vai colocar num documento Word ou num documento PDF e vocês vão encaminhar para um e-mail que eu vou comunicar a partir da sexta-feira, que é um e-mail exclusivo para entregar o resumo. Não adianta mandar resumo para outro lugar que não vai receber certificado. Além disso, não esquece de colocar o seu nome completo, porque senão eu não tenho como adivinhar o seu nome. As pessoas da outra turma mandavam assim, vamos supor, João Carlos. Do que, querido? Eu não sei o seu sobrenome. Então, coloca lá o nome completo para eu colocar no seu certificado. E sim, eu que leio todos os resumos. E eu não entreguei certificado para algumas pessoas da outra turma, porque eles entregaram lá um resumo de uma linha cada um, só colocando dia tal foi tal assunto. Falei, meu, a lista das lives eu tenho, eu não preciso de ninguém me dar lista de lives, eu quero saber se você assistiu. Porque qual é o objetivo de eu pedir esse resumo? Como todo o conteúdo está aberto na internet, eu não sei quem assistiu e quem não assistiu. Quase me engasguei aqui. Então, a única forma de eu saber se você assistiu ou não é você me provando. E aqui fica já a evidência que você assistiu o conteúdo. Provou que assistiu todo o conteúdo? Tem o certificado, sim. Com o maior prazer eu te dou o certificado, só que você tem que me provar que você assistiu todas as aulas. E como que eu provo, Silvia? Fazendo o resumo de todas as aulas e embaixo colocando um aprendizado, que eu quero ver o que você aprendeu. Resumindo, qual foi seu maior aprendizado? Qual o insight você tirou dessa aula? Isso é muito importante para mim também. E também, pelo menos 3 prints de aulas minhas. Você faz o print e posta nas redes sociais e marca um amigo e me marca também, para eu enxergar que você fez isso. Faz um print, recorta e cola no documento Word ou documento PDF e você vai ter acesso, então, ao certificado. Você tem o prazo até o dia 8 de dezembro para entregar esse resumo. Então, você faz o resumo e tem o prazo até 8 de dezembro para entregar esse resumo. Resumos recebidos após essa data não tem direito a certificado, com uma ressalva. Você que é aluno,
DPO+, você se matriculou na turma 9, você não tem prazo de entrega do resumo. Se matriculou, toda essa maratona vai subir para a plataforma do treinamento, você faz no seu tempo e entrega a hora que você quiser, durante os 3 anos, obviamente, que você tem de acesso. Então, você não tem prazo. Pessoal de DPO+, alunos de DPO+, não tem prazo. Você que não conseguiu se matricular na turma 9, ou porque não é tua hora e tá tudo bem, ou porque você teve dificuldade financeira, ou porque você acha que não é importante ter toda essa bagagem a mais de um curso avançado, você tá tranquilo com o básico, que não dá para fazer um processo só com esse conhecimento, mas você acha que tá tudo bem? Eu respeito a sua decisão, não tem problema nenhum, mas você tem o prazo até 8 de dezembro para fazer a entrega do seu resumo com os 3 prints das aulas para ter acesso ao certificado. Fechado? Outra coisa importante que eu preciso falar. A turma 9, que é a turma de agora, é a única turma que pegou momento de Black Friday. Da Black Friday, você se matricula em um treinamento e leva 2. Além disso, você leva um e-book com 211 páginas para consulta rápida. Além disso, você tem 3 anos de acesso, é a última turma que vai ter 3 anos de acesso e 3 anos de suporte com o WhatsApp dos professores. Não tem nenhum curso no planeta que os professores dão suporte pelo WhatsApp por 3 anos. Os caras querem vender curso e não estão nem aí com o aluno. Aqui não. Aqui quando você se matricula, a tua carreira passa a ser problema nosso. A tua adequação passa a ser problema nosso. Você pode dar documento para a gente corrigir. Você pode pedir instrução no meio de uma reunião. Você pode pedir instrução na hora de fazer qualquer tipo de documentação, na parte de tecnologia, na parte de segurança, em tudo. Você sabia que eu já participei até de reunião de fechamento de contrato de aluno? Até isso a gente já fez para ajudar você a se colocar no mercado de trabalho. E quase que 90% dos nossos alunos já estão trabalhando como DPO e a maioria deles está adequando mais de uma empresa. E você? Vai ficar de fora mesmo dessa turma? Perder a oportunidade de se matricular em um treinamento e receber 2? De ser a última turma a ter 3 anos de acesso e, de repente, procrastinar para o ano que vem e ter só um aninho de acesso? Então, é escolha, né, gente? O mundo é feito de escolhas. E aí eu sempre falo, o que você ganha e o que você perde. O que você ganha se matriculando na turma 9 é tudo isso que eu já falei. E o que você perde? Terceira onda da LGPD, quando se inicia a fiscalização. E um monte de empresa vai começar a procurar DPO. E um monte de empresa vem procurar a Silvia, o Hudson e o Davis. A gente não tem mão para atender todo mundo e a gente indica quem? A gente indica os nossos alunos. Então você está perdendo essa possibilidade de se colocar muito mais fácil no mercado de trabalho, porque o mercado vai estar muito aquecido em janeiro. Então você vai perder a terceira onda da LGPD. Você vai perder a possibilidade de estar no grupo mais avançado de estudo da LGPD que tem no Brasil, com os maiores nomes. Gente, dentro do nosso treinamento, dentro dos nossos alunos, nós temos um conselheiro do CNPD. O que é o CNPD? Conselho Nacional de Proteção de Dados. Ele é o órgão conselheiro da ANPD, da Autoridade Nacional. Então, nós temos um aluno lá que é do Conselho Nacional de Proteção de Dados. O professor Davis também é conselheiro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Então, dentro desse grupo, você tem 2 pessoas que são insiders da ANPD, que têm informações privilegiadas que eles trazem lá para o nosso grupo que ninguém tem. A gente sabe das coisas antes. Você tem noção o que é isso? Nenhum outro curso pode te proporcionar isso. Além disso, a gente tem, por exemplo, o DPO da ANP. O que é a ANP, Silvia? É a Agência Nacional de Petróleo. Gente, a gente tem gente de muito peso ali dentro da nossa. Nós temos o DPO da Unimed, que se formou com a gente e conseguiu fazer a adequação da Unimed. É tanta gente de empresas grandes ali dentro que você não acredita. E todos conseguiram com o conhecimento
profundo e avançado que nós entregamos lá no treinamento avançado de PO+. E aí eu pergunto para você, você quer realmente perder tudo isso? Você quer realmente perder a oportunidade de estar lado a lado, chamando de amigo os melhores profissionais de mercado? Você vai perder a oportunidade de escrever um livro com essa galera toda? Você vai perder a oportunidade de entrar nas audiências públicas pelo grupo avançado, que já é super respeitado na NPD? Você vai perder a oportunidade de levar a tua carreira para o próximo nível, aumentar o seu nível de ganhos e de percepção de autoridade e poder dar uma vida muito melhor para você e para sua família? A vida é feita de escolhas e você pode escolher se você está do lado do time dos vencedores ou se você vai continuar no mesmo lugar que você está. E eu quero fazer uma pergunta para você. 31 de dezembro está chegando e nesse dia, historicamente, as pessoas fazem uma reflexão de como foi o ano anterior e de qual é a expectativa para o ano vindouro. E você vai olhar para trás e vai falar assim: graças a Deus eu me inscrevi no treinamento de PO+, e eu já estou no meio dessas pessoas prósperas que ajudam umas às outras, eu já me recoloquei, eu já estou participando desse grupo maravilhoso e as expectativas para o ano que vem é escrever livro, participar de audiência pública de regulamentação, escrever documentos e artigos que vão mudar a legislação do Brasil? Ou você vai olhar para trás, se arrepender muito de ter procrastinado, adiado. Por que adiado? Porque é inevitável você fazer esse treinamento. Você só está adiando. Você vai adiar e olhar para trás e falar assim: meu Deus, eu estou vendo todos os meus amigos que entraram no treinamento se mostrando na internet com o livro na mão, com os documentos na mão, o pessoal se reunindo e eu aqui isolado, com dificuldade das pessoas me reconhecerem, sem um certificado de peso na mão. Qual é a tua escolha? Eu deixo você com essa reflexão. Lembrando que, se você puder, nós vamos ter uma confraternização dos alunos presencial ainda. Então, os alunos de São Paulo, obviamente, estão dentro. E alguns alunos de fora já vão comprar passagem para estar com a gente também. A gente vai fazer festinha. Festinha mesmo, não é encontro, não é mentoria, não é nada não. A gente vai comer um churrasco juntos, porque afinal de contas, nós somos um com os alunos. E eu me despeço de vocês hoje, lembrando que amanhã é Fake Live de novo. Amanhã, dia 25 de novembro, é uma outra Fake Live. Às 19 horas, não perde, porque o conteúdo da LGPD é infinito. Até amanhã, então!